uma empresa por uma terceirizada, ela é utilizada em alguns momentos e era só utilizada nas atividades acessórias, não na atividade fim. O que é uma atividade fim? A atividade fim por exemplo, eu tenho uma empresa de fábrica, diria não. Que é uma escola, os professores. Vamos falar de escola. Boa, escola. Apesar do que hoje tem uma escola. Você tem, quem são a sua atividade fim? Os professores. Você produz conhecimento, né? Professores. Professor, dentro de uma escola particular, não poderia ser terceirizado. Hoje pode. A grande mudança foi essa. A grande mudança foi essa. Essa foi uma mudança radical, sabe? Então, mas eu vou falar de outras coisas muito mais, por exemplo, CST, que não é mais CST, né? A CELO, né? Não é CELO? A CELO. Você tem a linha de produção mesmo, né? A linha de produção, para alguém chegar lá, para mexer naquela máquina, aquele alguém, ele é altamente especializado. Ele não é um qualquer. Ele leva anos para chegar naquilo ali. Ele passa por inúmeros treinamentos que vão desde simplesmente dar bom dia e como chegar na empresa e como se vestir e como se aparelhar para não ter acidente de trabalho, até mesmo a questão técnica de mexer naquela. Imagina terceirizando, aquilo é atividade fim. Aquilo não era de jeito nenhum possível, dentro das leis que nós tínhamos no país, ser terceirizada. Imagina você terceirizando aquilo. Imagina o prejuízo para a sociedade. Para a sociedade. Imagina que essa pessoa que está no mercado de trabalho rodando, um terceirizado é assim, ele entra hoje, é só por 180 dias, o máximo agora, né? Antes era 90 dias. Hoje é 180 dias, mais prorrogável por mais 90, que dá 270. Então, ele vai rodar, ele vai ficar 180 dias lá, no máximo 270, depois sai, vai para outro, vai. Então, como é que vai ser essa produção? Para o trabalhador, alto índice de acidente de trabalho. Quem é que paga acidente de trabalho? Está lá na Previdência. A sociedade. Quem paga? A sociedade. Essas reformas, elas foram muito bem vinculadas, sabe? Elas foram extremamente bem feitas. Quem está no poder hoje, quem é nosso presidente, o Temer, ele foi anos e anos presidente da Câmara, primeira coisa, federal. Segundo, ele é um grande advogado, jurista mesmo. Então, ele tem muito claro onde ele entra. É tanto que a reforma trabalhista, eu levei um susto. A reforma trabalhista, ela muda, desconfigura totalmente. Ela muda os princípios básicos. Quem tem de princípio básico é doutrinador, é jurista. Os nossos representantes da Câmara, eles não têm esse entendimento, e nem o trabalhador, e nem a sociedade em geral. Então você fica abismada, a forma como é utilizada, os termos como é utilizado, as questões são utilizadas. Então, voltando só para a terceirização, então esse trabalhador, ele vai ter problemas de acidente, vai ter acidente como nós tivemos na Samarco. A Samarco é privatizada. O que ocorria na Samarco? O que ocorreu na Samarco? Todo mundo sabe. Foi um crime, porque aquilo é um crime, em nome de quê? Em nome de economia. Quer dizer, você não fazer as barragens, entre aspas, corretas, você deixar as coisas rolando em nome do lucro, porque
gastaria muito, porque não sei o quê, isso é crime, né? Está sendo julgado e que seja julgado. Então, é nome de que isso? É nome de pessoas que não têm responsabilidade, nem com a sociedade e nem com nada, nem com a empresa que ele administra, com nada. Então, a terceirização é mais ou menos isso. Vamos voltar aqui para a previdenciária, porque eu já estou fazendo os links, tá? Voltando. Quais são essa é a regra geral. Agora, quais regras especiais? Quem é que entrou nas regras especiais? Com muita luta, tá, gente? Isso aqui não foi dado, não, porque quando veio de lá, veio acabando. Policiais federais, rodoviários, civis e legislativos. Por isso teve aquele problema, porque os agentes penitenciários não entraram nessa regra, tá? O que acontece? Os policiais 55 anos, homens e mulheres, mas o que é necessário? Que eles tenham 20 anos para homem de atividade policial e 15 anos para mulher. Professores, 60 anos. Imagina, professor 60 anos. Rurais, homens. Professor de ensino médio, fundamental, exatamente. Superior cai na regra geral, tá? Superior tá fora. Rurais, trabalhadores rurais, 60 anos homem, 57 mulher, tendo mínimo de contribuição 15 anos. A vida no campo é algo terrível. Nós temos ainda no Brasil mão de obra escrava. E não é só no campo, não. Nas cidades. Em São Paulo, nós temos inúmeras. Gente, costureira, como é que é? Costureira, como é que a gente fala? Facção. Não. São verdadeiras costureiras, que a maioria vem de fora, da Bolívia, né, do Uruguai, do Paraguai principalmente. Elas vão, as grandes empresas, são empresas de marcas, não é empresa de fundo de quintal, não. Vão lá e contrata essa mão de obra. Eu, assim, se algum dia eu puder, eu venho dar uma palestra para vocês e trago os slides que a gente tem. São deprimentes. Pessoas, famílias inteiras em cubículos. Você entende? Então nós temos isso. E na rural, isso é muito mais. Isso é muito maior, né? Na época de colheitas, de tomate, muita gente que vem da Bahia, do sul, na época do café, na época das frutas. Agora mesmo está tendo, que é a colheita de tomate, tá? Então, quer dizer, os rurais é um absurdo. Um homem há 60 anos no rural, ele está totalmente deplorado. Mas é essa que vai ficar. E o benefício de prestação continuada, que era de 60 anos e passou, era de 65 e passa para 68 anos, tá? Que é aquele que eu disse, que é para os idosos de baixa renda. Aí sim, tem que provar, tem uma forma lá de provar, o que não existia mais, tá? Não existia essa questão de você ter que provar através de X ou Y. Você tinha sim que provar, mas não, a sua palavra primeiro já era. O que era um processo, né, de que ia se encaminhando. Agora não. Agora você tem que provar que você contribuiu por 15 anos. Não, desculpa. Não tem que provar que contribuiu por 15 anos. Você tem que provar que você é de baixa renda. E aí tem um X lá, tá? Que ainda as leis vão ser determinadas. Mas lá já consta alguma coisa muito ruim. O restante são atividades prejudiciais à saúde. Que é aquele povo que trabalha insalubre, periculoso, essas coisas, né? Que ainda as regras não estão bem definidas, mas que vai mudar também. Vamos lá, a reforma trabalhista. É o projeto lei 6787 de 2016, que já passou, né? E a lei da terceirização, que já está aprovada. O que acontece com isso? O que eles fazem? Basicamente, ambos alteram profundamente as relações de trabalho, em consequência, restringe
os direitos historicamente conquistados e consagrados no artigo 7º e 8º da Constituição. A Constituição, o artigo 7º é todo basicamente voltado para a questão econômica, trabalhista, e o 8º é para o social. Então ela muda totalmente isso. O projeto de lei revoga o princípio básico de proteção ao trabalhador, ele prevê possibilidade de realização de acordos individuais, inclusive verbal, gente. Hoje, o cara pode dizer assim para você, trabalha para mim, eu vou te pagar tanto, e você começa a trabalhar. Tá bom. É isso. Vou trabalhar tantas horas ou não sei, não interessa, seja lá o que for. É possível hoje. Isso não era possível antes. Como assim? Aí depois, daqui um mês, o cara diz assim, não combinei nada com você não. Isto, sabe o que ele fez? Foi lá na Justiça do Trabalho, e é outra modificação que acontece na CLT também, e faz o seguinte, ele dificulta a entrada do trabalhador. Ele diz o seguinte, porque antes a justiça era pública, você não precisava pagar, justiça trabalhista, você não precisava pagar. Hoje, ele impõe restrições a isso, extingue o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre horas intímeras, ou seja, o cara disse assim, olha, eu trabalhava, mas eu chegava o seguinte, tinha um determinado espaço que a empresa tinha que me dar condução, porque eu não conseguia chegar. Acontece isso na CST. Você chega na portaria da CST, até você chegar no local onde você vai trabalhar, é assim, você gasta às vezes até horas, quem diz, dependendo do que está acontecendo lá dentro. Isto era pago, isso estava dentro da jornada, era chamada horas intímeras. Acabou. Vocês acreditam? Foram lá e disseram assim, olha, sabe, tribunal, aquilo que você disse, aquela súmula que você disse, que todo mundo tinha direito, não tem mais direito não, esquece aquilo. Quer dizer, o trabalhador, olha, duas coisas, como eles ligaram as coisas, por isso que é coisa de bem arquitetada, não é uma coisa assim, sabe? Outra coisa, tinha o tempo que o trabalhador entrava, o trabalhador entra, ele troca de roupa, a grande maioria das empresas, ele põe o uniforme. A partir do momento que ele entrava lá na empresa, batia o cartão de ponto dele, estava contando, ele ia lá, trocava a roupa, acabou. Não é mais horas de trabalho, não é mais, tá fora. Ele só vai poder bater o ponto dele depois que ele chegou, botou a roupa e foi, tá? Estabelece, isso que eu vou falar depois. Sim, vou falar agora. Estabelece a arbitragem como forma de resolução dos conflitos para empregados que ganhem mais do que 2 salários do teto da Previdência. Hoje é 5.500, tipo 11 mil reais. Você é economista, você vai ganhar, sei lá, 15 mil reais. Mas o cara só falou isso com você. Você vai ganhar 15 mil reais, você vai trabalhar, Deus sabe, que a jornada você que vai estar dizendo. E chegou, depois de um mês, ele disse assim, não combinei nada disso com você não. Eu combinei que ia te dar 2 mil reais e não quero mais saber de você. Você não atendeu as minhas expectativas. Onde é que você vai reclamar? Você entende? É uma jogada de mestre. Só quem sabe muito, quem entende muito de lei para fazer uma coisa dessa. Porque quem não entende jamais ligaria uma coisa como. Então, quer dizer, essa classe trabalhadora toda, que a gente estava tentando fazer com que essa classe trabalhadora tivesse mais apoio, né? E a gente quer que esses aqui de baixo cheguem lá. A gente não quer ficar com esses aqui de baixo. A gente quer que todo mundo ganhe bem.
né? Todo mundo tem condições dignas de vida. Foi-se. Vai se tornar miserável. Ele vai chegar no próximo emprego dele e vai dizer: quanto você quer me pagar? Que ele quiser, né? Eu aceito qualquer coisa. É muito difícil. Outra coisa, impõe restrições à efetivação da isonomia salarial. Ou seja, antes, se eu estou numa determinada empresa, tem uma categoria, tem outras empresas da mesma, entre aspas, né, do grupo econômico, e ganha X, eu podia entrar na justiça e pedir aquele salário. Hoje não pede. Você só vai poder pedir dentro da mesma empresa. Se o fulano lá é economista, né, com 3 anos de trabalho, ganha 20 mil reais, e você é economista dentro do mesmo grupo econômico, de uma outra empresa do mesmo grupo econômico, e ganha, você não vai poder pedir. Ganha 5 mil reais, problema seu, tá? Não pode pedir. Isso é outra questão que estabelece. Restringe a atuação da Justiça do Trabalho, né, inclusive com relação às súmulas e nos resultados das negociações coletivas. Princípio da eles criaram até o princípio. O nome é o seguinte: princípio da intervenção mínima na autonomia das vontades. Hoje, o que acontecia? Se sentava o sindicatos empregadores e sindicato dos trabalhadores. E se fazia uma coisa chamada convenção coletiva, que era daí que saía piso salarial, condições de trabalho, etc, etc, etc. O que aconteceu hoje vai valer mais a negociação que aquele empregado fez com aquela empresa do que a negociação a coletiva. A individual vale mais. E mais, antes começava a brigar, não se aceitava, tarará. O que acontecia? Você entrava na Justiça do Trabalho, são os dissídios coletivos. Vocês sempre ouviram falar, a categoria dos motoristas, que é forte aqui no Espírito Santo, do comércio, está em dissídio. Dissídio era isso. Não houve acordo aqui entre patrão e sindicato patronal e sindicatos empregados. Vão para a justiça discutia. Isso não é mais possível. Foi proibido. Terrível, né? Terrível. Eles cercaram muito bem, muito bem. Bom, estabelece o termo individual de quitação anual e plena de todas as verbas salariais trabalhistas. Vamos supor que seu patrão ainda está precisando de você. Então está pagando lá os 11 mil. Está pagando, você está trabalhando horas, milhões de horas, mas não tem problema, você está ganhando, está bom, você está se sujeitando. Sabe o que eles estabeleceram? Terminou o ano, você trabalhou um ano. Estabeleceram que esse patrão vai lá no sindicato da categoria e dá plena quitação. Ou seja, nada do que você puder e quiser pedir relativo a isto, mesmo que seja na justiça comum, porque o que eu percebi quando abre esse projeto de lei é que eles deram uma cara de um contrato administrativo, de um contrato civil. Deixa de ser trabalhista e dá uma outra visão do contrato civil. Então, mesmo terminando, você não vai poder pedir em lugar nenhum, porque já deu quitação. Você for lá e disse, ele pagou tudo. Agora, para que isso? Qual o objetivo disso? Quem está sendo beneficiado nisso? A empresa, né? O lucro. Regulamentação do teletrabalho, do regime de sobreaviso de trabalho intermitente. O teletrabalho é aquele que você trabalha no telefone, pode ser dentro de casa, qualquer lugar, não precisa ser dentro da empresa. Sobreaviso, existia muito, a Petrobras, eu também tenho isso. Você não está lá na empresa, né?
atendendo ou fazendo o seu trabalho, mas você está de sobreaviso, ou seja, você não pode viajar, você não pode sair, você tem que ficar dentro da sua casa, né, ou em algum lugar de fácil acesso para que você volte para a sua empresa e resolva problemas, né? Então, por exemplo, no meu caso, teve um acidente de trabalho, sei lá, em FUA, aqui na CST. Então eu estou de sobreaviso. Pode ser o dia que for, a hora que for, pode ser domingo, feriado, de madrugada, pode ser o que for. Então teve liga para mim, eu vou ter que ir lá para registrar, para fazer o que tem que ser feito, né? Isso é sobreaviso. Acaba com isso. Isso não vai ser mais computado como hora de trabalho. Acaba. Como acaba com a itinerary. O intermitente é quando são alternados períodos de prestação de serviço e de inatividade. Intermitente que tem, o telefonista, ela tinha o seguinte, olha, não vou lembrar agora exatamente, tá, gente? Mas sei lá, a cada 1 hora ela tinha um período, sei lá, de 15 minutos de descanso. Acabou com isso. Sabe? Eu chutei, tá? Tem lá direitinho, tá? Subsolo, a cada hora tinha X para sair. Os petroleiros também tem isso, tá? Várias categorias tinham isso. Acabou com isso. Independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Independente, não interessa. Enquadramento do grau de insalubridade dos locais de trabalho das empresas. A questão da insalubridade agora não é uma questão dada pelo governo. Você vai ser vista dentro da própria empresa, né? É lá que vai se resolver os graus. Inclusive, assim, a mais aberração é que era proibido as grávidas, né, trabalhar, e agora pode, a menos que o INSS retire ela do local de trabalho. Para quem que está se jogando esse custo? Era um custo da empresa. Para quem está se jogando? A sociedade. Quer dizer, como se faz uma reforma previdenciária e se faz uma reforma trabalhista colocando essas questões? Como? Pagamento da participação dos lucros e resultados agora pode ser do jeito que eles quiserem. Antes tinha, né, uma questão que só podia ser em determinados períodos de 2 vezes no ano. A prevalência dos acordos sobre as convenções, foi isso que eu disse. Quer dizer, o acordo que ela prestar com o empregador vai valer mais do que a convenção da categoria dela. A grande mudança nesta reforma foi a questão do negociado. Valer sobre o legislador. Seja ele negociado individual, seja ele coletivo. Ele sempre vai sobrepor a lei. A regra antes era, o negociado tem valor se ele não ferir a lei. Agora não. Independente de ferir a lei ou não, ele vai estar valendo. São verdadeiros absurdos, né? Intervalo intra-jornada, outra mudança muito importante. Antes, o intervalo intra-jornada é dentro da jornada, né? Eu entrei, saí para o almoço, voltei. É esse aqui. É intra-jornada se fala. Não falaram nada do infra-jornada, que é aquele que existia também, que era aquele do dormir, né? Dormir e voltar no outro dia. Mas falaram do intra-jornada. O intra-jornada, que é esse que é mínimo 1 hora, máximo 2 horas, sendo que algumas categorias poderiam fazer, que era o caso do segurança, né? Ele podia, como ele era já 12 por 36, ele podia fazer um período menor, mas recebia por isso. Recebia como hora extra. Não existe mais esse recebimento como hora extra. Independente se deixou ou não de fazer. Tá. Ele pode até pagar, mas não existe mais, porque antes tinha que pagar de outra forma. O registro da jornada pode ser eletrônico, como já existe, ou de qualquer forma. Ou de qualquer outra forma. Tá. Interessa. Isso já não faz mais parte do trabalhador. Já não é mais
questão que entra dentro do custo do trabalhador, do empregador. Passou a ser custo do trabalhador. Né? Essa reforma, ela faz uma coisa muito interessante. Ela pega os custos do trabalhador, joga para a sociedade e joga para o trabalhador. Você antes, todo negócio que você abre, toda empresa que você abre, você tem os riscos e tem os custos efetivos. Isso não é mais custo efetivo. A grande mudança foi essa. Já falei do princípio da proteção do trabalhador, reduz o poder de negociação e contratação, autoriza a redução dos direitos trabalhistas previstos em leis, prevalência do negociado sobre o legislado, ampliação da participação dos contratos atípicos, inclusive do trabalhador autônomo, né? Foi esse contrato que eu disse que era atípico. Eu acho que é isso, gente. Em linhas gerais, eu acho que é isso. Estou aberta a se perguntar. Não, tem uma questão. Antes, ele estabelece uma blindagem patrimonial da empresa. Antes era o seguinte: você tem um grupo econômico, essa empresa diz o seguinte: falir, ir embora do mercado e dane-se. Aconteceu isso aqui na UFES, com uma empresa terceirizada, né? Quando os lixos, eu acho que foi em 2014 ou 2015, quando os lixos estavam indo tudo. O que aconteceu? A empresa faliu, foi embora. As terceirizadas têm esse problema, tá? As terceirizadas têm esse problema. O que aconteceu? Dentro desse hall, tá, dessa empresa, na constituição dessa empresa, tem os seus sócios. Este sócio, normalmente, ele fala que abre outro lá, não sei aonde. Ele continuava respondendo. Por isso, hoje, ele não responde.